Agora vamos passar para as obras orquestrais com Mozart. Mozart, em 1786, já vivia em Viena. Já tinha se desligado da corte de Salzburg, onde ele obedecia às ordens do príncipe arcebispo Colloredo, que era o chefe da corte de Salzburg. Em Viena, ele vivia uma vida independente, não pertencia a nenhuma instituição, vivia de organizar concertos com entrada paga, uma novidade. Ele vendia com antecedência os ingressos e organizava esses concertos, compunha óperas. Foi a época que ele se dedicou muito a compor as suas sinfonias maravilhosas e suas óperas, as quais ele participava das montagens, da produção. Ele teve uma dedicação muito grande ao compor as suas óperas. Nesse ano de 1786, ele estava se dedicando incansavelmente a composição, a criação de sua ópera Don Giovanni. Havia sempre a data marcada para a estreia, uma pressão para tudo estar organizado e pronto. Seu pai estava doente e Mozart era muito ligado ao pai. Na realidade, era um período que ele estava passando por um turbilhão pessoal. Falo tudo isso porque é impressionante a gente ver como um gênio dentro da música se comporta. Foi nesse ano, no meio desse turbilhão pessoal, que ele compôs a Serenata Noturna. Uma obra leve, luminosa, clara, para ser executada principalmente à noite, ao entardecer, ao ar livre, em ocasiões elegantes, porque é uma obra elegante. Ele compôs para cordas, orquestra de cordas, formada pelos violinos, violas, os cellos e os contrabaixos. Nós vamos assistir numa criação, eu digo criação e interpretação, porque é historicamente bem informada, com a Orquestra Barroca de Bremen, essa cidade da Alemanha que se destaca pela qualidade musical de suas orquestras. A cidade possui a Orquestra Barroca, historicamente bem informada, e a Orquestra de Câmara, que é fantástica, tem um prestígio internacional. Bremen foi uma cidade no norte da Alemanha, que durante a Idade Média foi um centro comercial muito forte. E desde essa época a música estava presente em todas as igrejas, a população apreciando muito a música, e no decorrer desses séculos formou-se um público com uma formação de plateia maravilhosa. Eles conheciam tudo, apreciavam, isso trouxe um grande desenvolvimento para a cidade culturalmente no campo da música. Então, o que vamos assistir nessa apresentação? Vocês vão observar que os músicos estão todos em pé, menos os que tocam o cello. Isso era comum porque nessa época de Mozart a orquestra ainda era pequena. Estava bem estruturada assim, as cordas já tinha sido aumentada, já tinha tido um crescimento da base das cordas barrocas, já era maior. Mas foi no período de Mozart que começou a estruturar-se o segundo naipe. E Mozart contribuiu muito para isso, porque o oboé passou a ser também desenvolvido tecnologicamente, o clarinete foi criado e organizou-se flauta, oboé, clarinete e fagote, formando o segundo naipe. Mas nessa obra ainda Mozart compôs para
só para cordas. Vocês vão observar que tem um cravo acompanhando atrás. Na época de Mozart, o cravo já tinha caído em desuso. A partitura original da Serenata Noturna não tem o cravo. Mas estudos profundos da Orquestra Barroca de Bremen constataram que alguns intérpretes na época, alguns maestros, algumas orquestras colocavam o cravo para dar uma sustentação rítmica, um reforço. E isso foi uma escolha estética da própria orquestra. E tocavam em pé porque era um número pequeno ainda. Nós vamos ver a partir de Beethoven, já com o aumento da orquestra, as cordas começarem a se apresentar sentadas, porque já foi aumentando bastante. Mas aqui, ainda no ano de 1787, era assim que se fazia. Vocês vão ver como a interpretação da ênfase ao pulso e ao ritmo, é dançante. Os staccatos são a pontuação da linguagem musical. É como separando um pouquinho a pergunta da resposta, uma frase da outra. Seria como nós no português. Vou dar um exemplo. Bom dia, como você está? É uma coisa. Agora, a pontuação. Bom dia, como você está? É esse o papel do staccato nessa interpretação da Serenata Noturna. Os arcos dos violinos já não são como os arcos barrocos, mais largos, já são mais estreitos e proporcionam esses staccatos mais nítidos e leves. Peço que vocês observem, não esqueçam de sentir o pulso, que está constante, e observe esse ritmo leve, dançante, e mais uma vez, como Mozart transmite uma sensação, uma atmosfera de leveza, de alegria. A música de Mozart transmite muita leveza, é o que nós vamos sentir agora.